A entrevista do dia no Jornal da Meia Hora pela Estúdio FM é com a enfermeira Heloísa Rossi. Ela que, dentre suas várias pós-graduações, tem também a relativa à saúde do idoso. Idoso que nos traz muita preocupação em questão de queda. Elas internam 3 idosos por hora no estado de São Paulo. Outros números que temos aqui sobre esse triste fato que ocorre no cotidiano é que em nossa região, no ano passado, 779 casos de internação de pessoas idosas devido a quedas. Heloísa, muito bom dia, seja bem-vinda ao nosso estúdio. Bom dia. Heloísa, esses números representam, acima de tudo, o cuidado que temos que ter com o idoso, logicamente, mas representam vidas que tem que ter mais cuidado, a vida do idoso. Essas pessoas que ficam na Santa Casa e, na maioria das vezes, têm sequelas devido a essa queda. O que você pode falar sobre esse assunto, ouvinte da 104 FM? Falar em números é importante para que a família, principalmente a família do idoso, tenha noção da gravidade que é uma queda. A maioria das quedas estão em idosos, né? 30% das pessoas com mais de 65 anos, elas caem ao menos uma vez por ano. E essa porcentagem aumenta para 40% após os 80 anos de idade. Tá? A maior consequência da queda é a hospitalização, devido lesões, torções e fraturas que podem ocorrer. E depois da hospitalização é comum que os idosos sintam medo ou insegurança, né? E por isso eles deixam de fazer as suas atividades cotidianas. Quais são os fatores de risco? O que causa essa queda ao idoso? Os principais motivos desse agravante na saúde da pessoa idosa? Os principais motivos são a idade avançada, o uso de alguns medicamentos, a presença de certas doenças como tontura, labirintite e também a falta de atividade física. Bom, para medicamento infelizmente não temos como solucionar, mas para outros fatores existem mecanismos, sistemas, como prevenir, como ajudar a evitar a queda no idoso? Sim, existem muitos mecanismos, muitas dicas para que a família e o idoso fique atento e previna a queda. E vale lembrar também que o idoso não é normal ele cair. Então, toda vez que ocorrer uma queda, a família tem que procurar o atendimento de um profissional de saúde o quanto antes. Bom, antes de você me responder a pergunta então que eu disse, eu vou adentrar em outra. Depois a gente volta no assunto. Independentemente da queda do idoso, vamos assim dizer, uma queda mais leve ou mais brusca, independentemente se não houver uma fratura que seja vista, tem que ser levado para a Santa Casa. Muitas vezes o idoso reluta em ser socorrido ao pronto-socorro. É importante, independentemente do grau de queda, passar por um atendimento médico esse idoso? Sim, é importante, não só pelo pronto-socorro, mas também numa unidade básica de saúde, onde vai ter um profissional para avaliar essa queda, ver qual foi a causa da queda, para poder indicar um tratamento e orientar esse tratamento. Tá, agora eu volto à minha pergunta anterior. Existe alguma coisa que pode ser feita para ajudar a evitar essa queda aí? Como eu disse, medicamento, a visão debilitada, às vezes não tem sistemática para se resolver isso. Mas os demais fatores, existe como prevenir ou, no mínimo, como diminuir essa possibilidade de queda? Sim, existe. Se a queda estiver relacionada à falta de equilíbrio, à fraqueza muscular ou à fragilidade desse idoso, a gente indica a atividade física. Né? A atividade física vai fortalecer a musculatura, vai melhorar o convívio social, tá? E essa atividade ela pode ser feita através de caminhada, de alongamento, dança, entre outros. Mas para esses aí que você já disse,
logicamente, passar antes no médico para verificar todo o resto, digamos aí, da condição de saúde do idoso, né? Que conforme a atividade física, academia, dança, vai, vamos dizer assim, a modo bem popular, vai forçar demais a pessoa. Tem que ser feito um check-up antes. Não necessariamente. Um profissional de saúde treinado e capacitado, ele pode orientar a atividade física. Hoje, o que o Ministério da Saúde preconiza é que seja feito 30 minutos de atividade física por dia. Esses 30 minutos pode ser contínuo ou intercalado. Uma caminhada de 10 minutos no período da manhã, mais uma caminhada no período da tarde e outra à tardinha. Então, isso pode ser feito, é preconizado pelo Ministério da Saúde e é claro que em situações especiais, um paciente hipertenso, diabético ou com problema cardíaco, ele necessita sim de uma avaliação cardiológica. Falando em avaliação, você citou, dentre os problemas que causam a queda aí, a visão. Logicamente que tem que ser analisado esse fator também. Se foi por motivo de visão, procurar orientação médica. Sim, com o passar dos anos, a nossa visão vai enfraquecendo, né? Então é interessante que o idoso faça uma consulta com o oftalmologista uma vez ao ano. Além disso, ele tem que se conscientizar do uso dos óculos, né? Muitos idosos têm resistência em usar o óculos diariamente, o que também traz um risco à queda. Vamos passar para o assunto mais popular, vamos assim dizer. Sair um pouquinho do técnico, daqui a pouco a gente volta para os assuntos técnicos. Tapetes, elevações no piso. O que fazer quando se tem um idoso em casa em relação a esses que podem se tornar aí um grau de potencialização maior para a queda? No cotidiano, o que fazer? Bom, em relação à dificuldade em enxergar, a gente tem que procurar manter um ambiente mais claro, luminoso, usar interruptores próximos à cama, ao início e ao final da escada, nunca deixar o ambiente totalmente escuro, né? À noite ele precisa levantar para ir ao banheiro, então ele precisa de um ambiente claro para não tropeçar, não andar pela casa no escuro, né? Mesmo que ele conheça o ambiente, tomar cuidado com os tapetes, né, em ambientes como cozinha e banheiro. Esse tapete ele não pode ser de tecido. Usar tapete emborrachado e com antiderrapante, né, para evitar queda em pisos que fiquem úmidos e molhados. Também precisa tomar muito cuidado com os pés, né? O simples fato do idoso ter uma deformidade no pé, como uma joanete ou uma unha encravada, faz com que ele pise errado. E pisando errado, ele perde o seu potencial de equilíbrio e pode levar a uma queda. Já que estamos falando sobre dicas, acabamos de falar sobre as dicas aí dos pés, que é o ponto aí de equilíbrio, logicamente, de todos, os cômodos da casa. Existe alguma dica especial? E desses cômodos da casa, existe um que a incidência é maior de queda de idoso? Sim, existe sim. O banheiro é o cômodo que mais traz problemas para o idoso de queda, escorregões e machucados. A gente orienta para que não use tapete de tecido, né? O tapete tem que ser emborrachado e antiderrapante. Não se apoiar em cortinas ou no registro, né, do chuveiro. E principalmente instalar barras de apoio próximo ao chuveiro e ao vaso sanitário. Porque no caso dele vir a ter uma tontura ou um mal-estar, ele tem onde se apoiar. E sobre essas barras, existe uma norma sobre esse equipamento? Como que é a instalação? Como que quem está nos ouvindo deve aí proceder para a instalação dessas barras no banheiro? A instalação é muito simples. A gente só pede cuidados básicos, como deixar ela bem fixa, né, bem afixada na parede. Os cantos têm que ser arredondados, né, para se acaso escorregar, não vir a se machucar na quina da barra, e instalar ela próxima ao vaso e ao chuveiro. Existe também um banquinho
que ele fica afixado na parede embaixo do chuveiro. É muito legal para idosos, para principalmente lavar os pés, poder tomar um banho mais tranquilo. E esse banquinho pode ser usado não só por idosos também, né? Facilita também a vida de pessoas, às vezes, que tem aí, tá com um problema no pé, um corte e tal, ou, logicamente, prefere aí um asseio maior dentro do banheiro. Esse banquinho ele pode ser até adaptado, com as barras também, adaptadas não só em casas que têm idosos, mas se tornar aí um uso frequente nas residências, né? Como sempre, prevenir é o melhor caminho, né? É mais barato, não dói, e a partir do momento que a gente vai se acostumando com esses hábitos de prevenção, eles se tornam comum, né, com o passar dos anos. Quarto, outro ambiente também que geralmente o idoso passa muito tempo. Nós que temos aí uma vida ativa, eu digo isso porque a maioria dos idosos são aposentados. Gostaríamos de passar mais tempo no quarto, mas não podemos, tem que estar aqui trabalhando. O quarto, fala pra gente sobre esse item também que é de prevenção de queda de idoso. É legal evitar as camas muito baixas e com colchões muito macios, tá? Para que o idoso não tenha dificuldade na hora de se levantar ou de se deitar. E nunca levantar no escuro, né? Usar poucos móveis nos quartos, usar apenas as gavetas mais altas para que ele não precise se curvar para procurar as roupas e nunca guardar objetos em cima do guarda-roupa. Esse é o Jornal da Meia Hora pela Estúdio FM. Estamos conversando hoje com a Heloísa Rossi, enfermeira, que é pós-graduada na saúde do idoso. Vamos fazer um apanhado geral da casa. Passamos pelos dois cômodos aí que, digamos, são os grandes vilões. Quais outros cômodos ou setores de uma residência que temos que ter cuidado quando falamos de idoso, quando pensamos em queda? Na sala também, né, a gente tem que ter muito cuidado com o excesso de móveis. Então, retirar aquelas mesinhas de centro, tapetes e nunca deixar os objetos espalhados pelo chão, né? Brinquedo e sapato são os principais. Evitar encerar o piso, manter os fios dos aparelhos, principalmente aparelho de telefone, de televisão, sempre perto da tomada para não ficar no chão, né? E outra dica legal é deixar o telefone numa mesinha mais baixa, porque se acaso esse idoso vir a cair na sala, ele tem acesso ao telefone para chamar um resgate ou para chamar a ajuda de alguém. Se por acaso na residência tem escada, o que fazer? A escada é um problema muito grande para o idoso. Seria interessante colocar corrimão dos dois lados da escada, fita antiderrapante nos degraus e manter a luz acesa. Ou então colocar o interruptor no começo da escada e no final. Cozinha. Na cozinha, mesmo problema das gavetas seriam os armários, né? Deixar o armário numa altura que facilite para o idoso usar, né? Para que ele não precise se curvar ou para que ele não precise subir em alguma cadeira ou algum banquinho para alcançar o que está em cima. Estamos no Jornal da Meia Hora com Heloísa Lemes Rossi, enfermeira, que é pós-graduada em saúde do idoso. Idoso esse que muitas vezes é sistemático, Heloísa. Muitas vezes, a modo ou outra, ele é cabeça dura. Como e o que pode fazer a diferença na lida com essa pessoa idosa? A gente falou dos tapetes, de móveis e tudo mais, mas na lida da pessoa, para evitar aí a queda. Existem muitas dicas, né? E uma dica legal seria o familiar estar presente, ter paciência e ir orientando o idoso na sua rotina, porque ele vai ter que mudar muitas coisas na vida dele, coisas que antes ele fazia e hoje ele tem que ter alguns cuidados, né? Por exemplo, seria ele procurar sentar-se na hora de vestir as meias, de calçar os sapatos, né? Não usar roupas, calças, principalmente muito compridas, que fiquem arrastando no chão, que prendam os sapatos, né? Isso pode tropeçar, escorregar, e se escorrega, cai. E, logicamente, fora de casa, os cuidados aí também com essa pessoa idosa e da pessoa idosa nos passeios.
Eu disse passeios, muitos vão se assustar aí com o termo passeio. É a calçada. Quem é idoso sabe do que eu estou falando. Calçadas, também vilãs no dia a dia do idoso em relação à queda. A calçada traz um grande problema em relação aos buracos, né? Então, andar de forma atenta, prestar bastante atenção com as guias elevadas e rebaixadas, buracos nas calçadas. Isso independentemente do horário ou do dia, ou se conhece até o quarteirão de casa, né? O idoso sempre tem que andar atento aí nas calçadas. Não só o idoso, né? Todos devem, né? Todo mundo tem que andar atento, né? Olhar para ver onde está pisando direitinho. Às vezes está distraído, está conversando e não presta muita atenção. Outra coisa legal seria o idoso aceitar que com as limitações ele precisa de uma adaptação para andar. Seja um andador ou uma bengala, né? E procurar um profissional de saúde para orientar o uso correto desse equipamento. Porque não é só pegar uma bengala e sair andando, né? Ele precisa ser treinado para andar com essa bengala. Eu ia falar da calçada, eu ia falar do assunto que muitos se deparam. O fator susto, ainda mais com cachorros. Você está passando pela calçada, o cachorro vai até a grade de maneira repentina e nos assusta ao latir. Esse é um fator aí que o idoso tem que ficar esperto, né? Não andar muito perto dos portões e muros. E esses animais, quando não são aí desconhecidos, eles dentro de casa, cachorro, gato, atrapalha, potencializa a possível queda do idoso? Sim, eles atrapalham sim, principalmente se o idoso estiver ativo, né? Ele cozinha, ele cuida das suas roupas, ele trabalha dentro de casa, então o ideal é que esse animal fique no quintal ou então que ele fique amarrado para não vir a tropeçar. Para podermos encerrar a entrevista, algum assunto ou dica que você gostaria de falar e a gente não comentou nesse bate-papo rápido aqui na Estúdio FM? Sim. Existem profissionais de saúde capacitados para avaliar o grau de risco de um idoso para queda. Então, seria muito importante que o idoso, ao menos uma vez no ano, fizesse uma avaliação com um profissional de saúde, para ver se ele está enxergando bem, se ele está com equilíbrio estático, que está relacionado a doenças como a labirintite, o uso de medicamento, o idoso que toma mais de 3 medicamentos, ele tem um risco aumentado para queda, então ele precisa de orientação médica, orientação de um farmacêutico em relação a essas medicações e principalmente de qualquer profissional de saúde. Resumindo a história, sabemos que o idoso é uma grande fonte de sabedoria, mas ele de maneira nenhuma pode subestimar também a sabedoria dos outros e, acima de tudo, aceitar a opinião e, logicamente, essas mudanças que tem que ter aí no seu dia a dia. Para encerrarmos, em definitivo, a matéria sobre esses assuntos, independentemente, como você disse, Ministério da Saúde e tudo mais, é só o idoso procurar o Sistema Único de Saúde. Tem tudo isso à disposição dele, independentemente de onde ele esteja nos ouvindo, desde que tenha um centro de saúde na sua cidade? Tem tudo isso à disposição do idoso. Existe um impresso disponível nas unidades de saúde, tá? É um manual de prevenção de quedas em idosos, um material muito bem elaborado para o familiar ler, para ajudar a conscientizar esse idoso de que numa certa etapa da sua vida ele precisa de ajuda, tá? Esse manual ele foi desenvolvido pelo SUS, né, em parceria com outros departamentos, como o Ministério da Saúde, o IANSP, o Hospital das Clínicas da USP e outros. Tá bem, Luísa. Nós agradecemos a sua presença. Eu disse que você, logo no início do programa, além de pós-graduação em saúde do idoso, existem outras pós-graduações, né? Quais são? Eu tenho formação em enfermagem pela Faculdade de Adamantina, fiz a pós-graduação em saúde do trabalhador, depois fiz a pós-graduação pela Fiocruz em envelhecimento saudável e saúde da pessoa idosa. E agora, recentemente, terminei a pós-graduação pela Unifesp em saúde da família. Enfim, só
perguntei dos títulos e, logicamente, não perguntei da carreira já que você tem. Simplesmente para já convidá-la e convocá-la a outros assuntos aqui no Jornal da Estúdio FM, no Jornal da Meia Hora. Idoso ainda ficou, com certeza ficaram muitos outros assuntos para trás aí que a gente poderia ter abordado. Então, além da saúde do idoso, vamos chamá-la sempre aqui para discutir aí esses assuntos relacionados à saúde, da maneira que a gente fez hoje. Dica fácil, dicas do cotidiano, para que todos vão se atentando. Quem não é idoso, preste atenção, logicamente, já aprenda agora, para que no futuro já tenha tudo isso à disposição. Obrigado e contamos com você mais vezes aqui no estúdio. Obrigada e agradeço a oportunidade de estar levando para os idosos e seus familiares informações importantes para o dia a dia, para dar qualidade de vida para esses idosos. Tá certo, nós que agradecemos. Essa é a enfermeira pós-graduada em saúde do idoso, Heloísa Rossi, aqui no Jornal da Meia Hora, que volta daqui a pouco, logo após o apoio cultural aqui na Rádio Certa. Estúdio.